Bom, boa tarde a todos, a todas. Então, pessoal que conseguiu já entrar aqui na nossa sala virtual. Então, essa oficina aqui faz parte do ciclo de oficinas que a gente tem desenvolvido aí junto do projeto Conexão Mata Atlântica. Para a gente é uma ferramenta nova também, né? Dialogar com vocês de forma virtual. Em geral, a gente prefere os encontros presenciais, mas é a adaptação que a gente conseguiu para esse momento, né? Então, a oficina de hoje tem como tema os preparados biodinâmicos e ela vai ser orientada aí pela nossa querida técnica agrônoma Ana Rezende, que vai fazer um início aí, uma apresentação de meia hora, contando um pouco sobre a experiência dela em relação aos preparados, e aí em seguida a gente abre para fala, para uma discussão mais ampla, tá? A nossa expectativa é a gente terminar essa conversa às 17 horas. Tá certo? Alguma consideração? Tá todo mundo ouvindo, gente? Sim, eu tô. Tô com o microfone fechado. Beleza, então. Então vamos lá, também Ana. estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Eu só queria parabenizar aí pela iniciativa. Está sendo muito boa essas oficinas virtuais aí. Maravilha. Então vamos começar, Ana. Que pode se apresentar aí e iniciar, então, fazendo um favor. Vamos lá. Então, boa tarde a todos aí, a equipe, aos participantes, né? Então, meu nome é Ana Rezende, né? Trabalho aqui no projeto Conexão Mata Atlântica, em São Luís, na Atividade da Serra, aí junto com a Ana, Marcelo, Pedro, Alqueta, que está aí, né, participando da reunião. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a utilização dos preparados biodinâmicos aí, né, que a gente usa dentro da agricultura biodinâmica. Vou passar uma apresentação mostrando algumas experiências que a gente já fez aqui com alguns beneficiários no projeto, né, umas fotos, e falar um pouquinho, e depois a gente vai conversando aí, né, se a gente tiver algumas dúvidas aí, um bate-papo mesmo, a gente abre para conversar um pouco. Pedir para o Pedro dar um auxílio aí também depois, né? Então vamos lá, vou abrir aqui a apresentação e começar, e depois a gente inicia aí o diálogo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí, então dos preparados, né? Vou falar um pouco aí das indicações, os preparados e a aplicação de cada um, né? Vocês estão conseguindo ver a tela, né? Não. Não, não entrou ainda, não. Não entrou? Não. Não, não entrou ainda. Então vamos lá. A gente estava vendo o seu topete, Ana, porque o enquadramento da câmera está assim. Estou conseguindo compartilhar aqui. Deu uma travada. Vamos ver lá. Apareceu. Não. Apareceu você de novo. Deixa eu tentar abrir aqui. Não, tá compartilhada a tela, Ana. Se você abrir o PowerPoint, vai funcionar. Mas apareceu aí? Tá aparecendo a sua tela pra gente. Está compartilhado. Só troca a tela. Troca a tela só. Falta o PowerPoint,
Não sei, não estou conseguindo abrir aqui. Ô, Ana, você nem aparece para mim, não aparece nada, só o fantasminha. E agora, apareceu? Isso. Sim, Sim, Beleza. Estamos aprendendo aí com esse aplicativo. parece. Vamos lá, tudo então. bem. Bom, Pronto, boa. a gente vai falar um pouquinho aí dos preparados biodinâmicos, né? E colocamos uma frase aqui do Rudolf Steiner, né? Que foi o pai da agricultura biodinâmica, né? Mais ou menos em 1923, 1924, na Alemanha, né? Esse cara aí chamado Rudolf Steiner, ele falou da questão aí da agricultura biodinâmica, né? A gente fala que é o pai da agricultura biodinâmica, que foi quem trouxe esse primeiro conceito, né, da agricultura biodinâmica. A gente tem alguns trabalhos, tem até o livro, né, que ele escreveu para os agricultores aí, que chama Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. Depois eu compartilho aqui a foto para vocês olharem, né? Essa questão da agricultura. Queria falar um pouquinho sobre essa questão, quando a gente fala da agricultura biodinâmica, né, a gente tem várias linhas de agriculturas alternativas, né, que eu acho que você visto falar algumas linhas, né, por exemplo, a agricultura orgânica, a permacultura, né, a agricultura natural que surgiu no Japão, né, a agricultura hoje em dia se usa muito a questão da agricultura regenerativa, né? Quando se fala a agricultura sintrópica, né? Que é os sistemas agroflorestais, né? Os SAFs, né? Então, a agricultura biodinâmica ela é uma linha dentro dessas linhas das agriculturas alternativas, né? Quando a gente fala alternativa, a gente está falando de um modelo diferente, né? Desse modelo de agricultura convencional que a gente tem hoje, né, do agronegócio, né, de uso de herbicidas, de adubos químicos, né, então a gente está falando de uma agricultura totalmente diferente e uma agricultura que já era feita, né, pelos nossos ancestrais aí, pelos agricultores familiares, né, só para conceituar um pouquinho, assim, né, e quando a gente fala da agricultura biodinâmica, ela engloba todas as técnicas, né, que a gente fala dentro da agroecologia, né, que seria os controles alternativos de pragas e doenças, né, a questão do uso de insumos orgânicos, né, da questão da diversidade da cultura, né, das culturas policultivos que a gente fala, né, então todas essas técnicas que a agricultura a agroecologia prega, a agricultura biodinâmica também, né, pratica. A diferença dentro da agricultura biodinâmica, né, é que a gente, isso não é uma coisa, só para exemplificar, né, é lógico que a agricultura biodinâmica ela traz várias outras coisas, né, mais complexas, né, mas, assim, uma coisa que a gente sempre exemplifica, né, para as pessoas entenderem, é que a gente tem a questão do uso do calendário astronômico, né, que aí a gente trabalha com as forças, né, cósmicas, né, com os ritmos da Lua, dos planetas, né, e aí outra coisa também que é um diferencial dentro da agricultura biodinâmica que a gente trabalha são os preparados biodinâmicos, né, que a gente vai falar um pouquinho de cada um, né. Além da questão da inserção do ser humano, né? A gente trabalha com a questão desse lado espiritual do ser humano, né? Que quando o Rudolf Steiner ele falou da agricultura biodinâmica, né? Lá para os agricultores, ele falava de uma linha aí da antroposofia, que não é o caso agora que a gente vai falar sobre isso, mas que traz essa questão do envolvimento espiritual e do envolvimento do ser humano, né? Do conhecimento do ser humano inserido dentro das práticas da agricultura, né? Então, seria essas duas coisas aí que eu mencionei que
para exemplificar que a agricultura biodinâmica traz diferente das outras linhas aí alternativas que eu citei antes, né? Aqui está uma foto do calendário biodinâmico que a gente usa, né, dentro da Associação Biodinâmica. Esse calendário ele é renovado todo ano, né? Esse é o calendário de 2020, que até tem vários agricultores aí no projeto que já está usando, né? E aí uma foto de um produtor aqui de Natividade da Serra com os preparados que a gente está começando a fazer o trabalho lá, né? Então eu estava apresentando os preparados para ele. Então, os preparados, a gente tem alguns preparados assim, a gente tem uma classificação para esses preparados, né? Os primeiros preparados que a gente vai falar um pouquinho são os preparados de aspersão, né? Então, o que é esses preparados de aspersão, né? Seria um preparado que a gente chama de chifre esterco, que aí uma nomenclatura que a gente fala que é o preparado 500, né? Então, a primeira foto aí está falando um pouco do esterco que a gente fez lá com a propriedade dela aqui em São Luís, né? Esse preparativo esterco, ele está ligado às forças terrestres, né? Então, a gente fala que é um preparado que está ligado às forças da terra, né? Trabalha a questão do solo, né? Do equilíbrio do solo, né? Do fortalecimento das raízes, né? Então, trabalha essa questão terrena, né? Dentro da agricultura biodinâmica, né? O chifre sílica é um preparado que a gente fala que ele está ligado à questão das forças cósmicas, né? Então, ele traz essa característica do cosmo, né? Das forças do céu, né? Essas forças ligadas à questão cósmica, né? Então, são dois preparados que têm essa dicotomia aí, né? Essa polaridade, na verdade, né? Um trabalha a força terrena e o outro trabalha as forças cósmicas, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de cada um, né? O preparado chifre esterco, né? Que tem essa nomenclatura aí, a gente fala preparado 500, né? É um preparado que a gente usa esterco de vaca, né? De preferência um esterco fresco de um dia ou do mesmo dia, né? De preferência que seja um esterco de um gado criado a pasto, né? Sistema extensivo de produção, né? Igual aqui em São Luís a gente vê muito, né? A questão da pecuária leiteira aí, né? Esse sistema de gado criado solto, né? E o uso de um esterco que não tenha contaminante, né? Que seria o ideal que esse gado não sofresse tratamento de antibiótico, né? Ou de ração que tenha algum ração convencional, né, que tem algum produto químico, né? Isso seria o ideal, né, que a gente tivesse um esterco de uma vaca criada a pasto, um pasto bom, né? Uma vaca saudável, criada num sistema totalmente saudável, que fosse produzir um esterco saudável e a gente fazer esse preparar, né? O chifre, a gente quando o Stalin falou dessa questão dos preparados, ele sempre falava da vaca, né, como um ser sagrado, né, um ser importante dentro da propriedade agrícola, né. A recomendação é que se use os chifres de vaca fêmea, né, de preferência que esteja em lactação, né. Então, quando a gente faz esse preparado, a gente sempre procura pegar o chifre da fêmea. É óbvio que é complicado, né, você achar algum chifre de uma vaca que esteja em lactação, né, e tirar esse chifre da vaca. Principalmente que hoje dificilmente você encontra vaca com corno, né, com chifre, né, porque o pessoal hoje faz a descórnea aí, né, para criação, né. Mas o ideal seria isso, né, uma vaca que estivesse em lactação, né, e a gente usar um chifre de uma vaca fêmea, né, da vaca, e um esterco fresco, e que esse esterco fosse a pasto, né, um sistema de produção saudável, sem uso contaminante, agrotóxico, ração convencional, enfim, né. Aqui está mostrando a preparação desse preparado, né, que aí consiste em coletar esse esterco fresco, né, e aí encher esses chifres, né, vai apenas o esterco dentro do chifre e isso é enterrado nesse período agora do ano, né,
outono, e ele passa todo o inverno debaixo do solo, né? Então, geralmente, a gente faz esse preparado nessa época. Acabamos de fazer um camarelena aqui, fizemos 2 chifres apenas, né? Enterramos sábado agora, passado, e aí ela vai desenterrar esse preparado lá na primavera, né? Lá para outubro, né? Mais ou menos setembro, outubro, vai estar retirando esse preparado do solo, né? Aqui a gente está mostrando a foto um processo que a gente chama de dinamização desse preparado, né? Então, assim, quando a gente vai aplicar esse preparado, né, no solo, que ele é um preparado voltado para o solo, a gente aplica esse preparado geralmente quando a gente vai fazer semeadura, né, faz um preparo do solo, uma aragem, gradagem, ou vai fazer algum plantio, né, de uma muda frutífera, ou de alguma semente, ou de uma hortaliça, né. Então, no momento que está fazendo o preparo do solo, né, que a gente vai fazer esse plantio, a gente entra com esse preparado, né. Essa foto mostra o processo de dinamização desse preparado. O que é essa dinamização, né? Consiste da gente fazer esse redemoinho, né? Então, a gente fica 1 hora fazendo isso, né? A gente pega, aí tem a recomendação desse preparado, geralmente a gente usa de 60 a 100 litros de água, né? E uma dose, depois eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem as doses, né? Que a Associação Biodinâmica até disponibiliza esses preparados aí para os agricultores. Então, essa dose que é mais ou menos aí o recomendado, né? Que é de 100 a 120 gramas, né? Por hectare, então em 10 mil metros quadrados, né? A gente usaria essa dosagem de 60 a 100 litros de água. E aí esse processo ele tem que ser dinamizado, né? Que é um processo que assemelha bastante a questão da homeopatia, né? Na homeopatia também, não sei quem que já entrou em contato com essa questão da homeopatia ou usa algum medicamento, né? Que tem esse processo da dinamização também, né? Que isso vai trazer toda uma questão de forças para dentro desse preparado, né? Tem a intenção do ser humano que faz isso, né? Então, geralmente a gente faz isso 1 hora, né? Faz esse processo de dinamização. E aqui a gente está mostrando umas fotos que a gente fez aqui, né? Aí a gente está mostrando a primeira foto aqui, que seria esse movimento, né? Que é esse vórtice, né? Que quando a gente faz esse processo de dinamização se cria no preparado, né? E aí tem várias forças que vão atuar nesse momento, né? Tem as forças que vêm da água, tem a intenção do ser humano que está fazendo esse processo, né? E aí tem todo esse princípio, né, de transformar essa substância que a gente colocou em forças e energias, né? Que aí depois a gente vai levar, aplicar isso no solo, e aí essa intenção do preparado, ele vai estar atuando no solo lá para curar nosso solo, para buscar esse equilíbrio do solo onde a gente vai fazer o plantio, né? A foto do meio, a gente está fazendo essa dinamização do preparado 500 lá em Cunha. A gente foi fazer um banco de sementes lá do milho Cunha, né, que é um milho tradicional dos produtores lá. Aí a gente estava fazendo esse processo lá com os agricultores para aplicar na área onde a gente fez o plantio do milho lá para a produção de sementes, né, junto com os agricultores lá de Cunha. A outra foto aí onde que aparece a Ana Laura, tem a Daniela, e o pessoal aí, os beneficiários do projeto. Foi feito lá na Camila do Cambuci, o ano passado, né, acho que foi em outubro que a gente fez, uma oficina onde foi feito o chifre sílica, e a gente fez aplicação na área, né, do preparado 500, aí era o processo que a gente estava fazendo a dinamização desse preparado, né, junto com os agricultores lá. Como eu falei, esse preparado ele trabalha a questão do solo, né? Então ele é aplicado diretamente no solo, né? Durante aí o plantio, semeadura, né? Quando faz esse momento do preparo do solo, né? No caso da pecuária também pode se usar após
o gado ter entrado, né, feito o pastejo ali, você entra com esse preparado para estimular o sistema radicular e a brotação da pastagem também, né, dentro da pecuária. E aí na questão das frutas também dentro do pomar, né, quando você faz uma roçada, quando você vai fazer um preparo de solo, aí você entra com esse preparado aí na casa de frutíferas, né. E como eu tinha falado, esse processo aí que a gente estava fazendo não é uma hora, né? A gente fica dinamizando esse preparado e aí ele é aplicado no final do dia, né? Então, assim, de tardezinha, né? A gente faz esse processo, dinamiza durante uma hora e depois aplica nas áreas, né? Que é um preparado que traz essas forças aí do entardecer, né? Quando a noite cai, né? Quando começa o final do dia. Então, ele vai trazer essa questão da força aí da noite, né? Essa foto aqui a gente estava aplicando lá no Cambuci, na Camila, primeira foto, onde está o carrinho aí, né? Nesse mesmo dia que a gente fez a oficina. Então, essa área que está com cambuci, outras frutas nativas, tinha feito uma roçada e a gente entrou com esse preparado aí. Então, foi um momento que a gente fez a aplicação lá com essa agricultora que está no projeto, né? Essa outra foto é lá em Cunha, quando a gente fez, tinha acabado de fazer o preparo de solo, a gente fez a aplicação do preparado e entrou com a semeadura do milho lá para o campo experimental de sementes, né? Isso foi no começo do ano agora, que a gente fez. Essa foto aqui também em Cunha, uma utilização desse preparado após a gente fez a dinamização lá durante uma hora. Aí a gente estava fazendo um processo que chama pelletização das sementes, né, que é outra função onde que a gente usa esse preparado, porque ele trabalha a questão do enraizamento, né, e da proteção da semente, né. Então a gente usou esse preparado junto com cinza de fogão caipira, né, umedeceu o milho ali, fez a pelletização e fez a semeadura desse milho, né? Então, uma das funções desse preparado é ajudar a estimular, né, a germinação das sementes e proteger as sementes, né? Proteger a umidade dessa semente, né? Traz essa questão da umidade para o solo também, né? Então, a gente fez essa prática lá também, utilizando o preparado 500, né? E agora a gente vai falar um pouquinho aí do preparado Shift Silica, né, que é o preparado 501. Aqui está mostrando aí a oficina que a Débora tinha feito, né, uma colega nossa aí da Associação Biodinâmica lá de Botucatu, que trabalha há muitos anos com os preparados aí, então ela tinha feito essa oficina aqui na Maria Helena também, né, eu acho que foi no final, em outubro, se eu não me engano, novembro. Aqui estava fazendo a confecção desse preparado, né, que é um preparado que a gente usa cristal de quartzo, né, e chifre de vaca também, da mesma forma como o preparado 500, né, se recomenda utilizar chifre de vaca, fêmea, né, em lactação também. Então, ele tem todo um processo para fazer, né, a confecção desse preparado. A gente usa, tem que quebrar esse cristal, né, triturar e depois passar numa peneirinha bem fininha, né. Aí depois umedece esse cristal triturado com água e faz o preenchimento do chifre aí, e aí leva para o solo, né, enterra esse preparado aí, mais ou menos a gente recomenda aí 40, 50 centímetros de profundidade, se abre um buraco no solo e aí esse preparado ele vai ficar enterrado, né? Passa o verão dentro do solo e depois a gente desenterra nessa época agora. A gente acabou de desenterrar lá na Maria Helena, né? O chifre sílica foram enterrados 2 chifres lá, né? Mais ou menos em novembro, e a gente desenterrou agora. Então, o contrário do chifre esterco, né, que a gente enterra agora e desenterra na primavera, ali, na primavera. O chifre sílica a gente prepara ele na primavera, ele passa o verão dentro do solo e a gente desenterra agora. Então, são 2 preparados que são confeccionados em épocas opostas, né.
Esse preparado, ao contrário do outro que eu acabei de falar, do chifre esterco, ele é um preparado que trabalha a questão da luz, né? Então, é um preparado que a gente usa na parte aérea das plantas, né? E aí a gente entra com esse preparado quando a planta está no estado de reprodução, né? Então, quando a planta está ali na fase reprodutiva, né, da flor, da formação de frutos, né? A gente utiliza esse preparado, né? Então, da mesma forma, ele tem que ser dinamizado durante 1 hora, né? A gente fica fazendo essa dinamização que eu falei anteriormente, né? Que a gente faz esse movimento para a direita, para a esquerda, né? E aí a gente provoca o caos e a ordem, né? Dentro desse processo da dinamização do preparado. E durante 1 hora, a gente faz isso no período da manhã, assim, quando o sol está saindo, né, 6, 7 horas da manhã, a gente faz esse processo da dinamização e faz a aplicação desse preparado. Então, ele é um preparado que a gente usa na parte aérea das plantas, né? E aí a gente aplica ele, ou pode ser com a bomba costal, né? A gente regula o bico para aplicar bem fininho, né? Tipo uma névoa, ou pode ser com copo, ou outro equipamento que o produtor tenha, né? E aí sempre atingindo a parte aérea da planta, né? Então é um preparado que vai trabalhar essa questão da parte aérea da fruta, de flores, né? Aí a questão do armazenamento, né? Como a gente está falando que esse preparado trabalha a luz, a gente sempre armazena ele próximo à luz, né? Geralmente a gente coloca dentro de uns potinhos de vidro, né? E deixa ele pegando a luminosidade do sol, né? Aqui a gente está falando um pouquinho da aplicação, né? Que ele pode ser aplicado tanto em culturas anuais, hortaliças, como em frutas, na pastagem também, né? Então aí seria nesse momento da floração, formação de vagem, frutos e grãos, né? Também quando está fazendo adubação verde também, né? Na época da floração aí, e para a produção de sementes também, né? Quando a gente está falando de plantas que a gente vai produzir sementes, a gente entra com esse preparado para trazer essa questão da qualidade da semente, né, da fortalecer depois a germinação dessa semente e ter uma qualidade. A parte de maturação dos frutos, né, quando você está, por exemplo, no pomar, vamos pegar, por exemplo, citros, né, que aí o fruto ele está chegando nessa parte, então ele traz essa questão do sabor, né, do doce para a fruta, né, da coloração da fruta também, né, então é um preparado que a gente usa nesse sentido, além de ser um preparado que se usa também para prevenção de algumas doenças, principalmente doenças fúngicas, né? Aqui na região do Vale, essa questão da umidade traz muito doença fúngica para as plantas, né? Então, é um preparado que se pode usar também, né? Para fazer, ajudar nessa questão preventiva para doenças fúngicas aí em todas as plantas, né? Desde culturas anuais até frutíferas, né? Bom, esses dois preparados que eu falei, o composto, né? O chifre esterco e o chifre sílica, a gente classifica como preparados de aspersão, né? São dois preparados que a gente faz essa classificação dentro dos preparados que a gente tem. E aí depois a gente tem outra classificação que seria os preparados de composto, né? Que aí o próprio nome já diz, né? São preparados que a gente utiliza para colocar na pilha de compostagem ou quando a gente faz um biofertilizante também, né? Então a gente utiliza esses preparados. E aí tem outro preparado que a gente usa também que chama Fladen, né? Que aí a gente faz a inserção desses preparados também quando a gente vai fazer, né? O Fladen, que eu vou falar um pouquinho mais para frente do que é. Aqui é uma foto lá no assentamento em Minas Gerais, Campo do Meio. A gente fez uma oficina lá com os agricultores. A gente estava montando uma pilha de compostagem, né? E fizemos a aplicação desses preparados aí com o pessoal lá do assentamento. Isso acho que em 2017, se eu não me engano.
Então, vamos lá, vou falar um pouquinho de cada preparado, né? Dos preparados de composto, né? O primeiro preparado que a gente tem aí é o 502, que é um preparado que a gente chama de um preparado feito com as flores da mil folhas, que é uma planta que eu acho que quase todo mundo conhece, né? Uma planta que se usa muito aí para uma planta medicinal, né? O pessoal vulgarmente conhece como novalgina, né? Tem outros nomes populares aí. Então, uma planta que se produz aqui na região, é fácil de encontrar. Então, se usa as flores, né, dessa planta e cervo macho, né, o cervo vermelho, que é um animal que da Europa, né, acontece também a ocorrência, acho que na Argentina, né, mas é um animal que a gente não tem no Brasil, né, é tipo um veado que a gente tem aqui, né, a gente tem várias outras espécies aqui, mas esse particularmente a gente não tem, então esse é um preparado que se usa, né, esse insumo externo aí, que geralmente vem da Europa, né. E aí essa questão do porquê se usa, né, esses dois insumos, aí eu acho que depois a gente pode entrar nessa discussão, mas eu queria só apresentar agora porque é um tema bem complexo, né? E a ideia seria só apresentar para vocês aí, né? Então, e aí esse preparado ele vai trazer para pilha de composto ou para o biofertilizante, né? Ele traz a questão do enxofre, do potássio, e traz a vitalidade, né? Quando a gente faz uma pilha de composto, a gente aplica esse preparado, ele vai estar trazendo essas informações, né? Desses elementos aí para dentro da pilha de composto ou para o biofertilizante, né? O outro preparado que a gente utiliza dentro dessa classificação dos preparados de composto é o preparado 503, que é a flor da camomila e intestino de bovino, né? Intestino delgado, né? O pessoal da roça aí fala as tripas, né? O pessoal utilizava para fazer linguiça, né? Muito de porco, né? O pessoal usa, né? Então, seria intestino delgado. E aí, quando o Stein falou desses preparados, ele sempre falava de um animal doméstico, no caso, assim, essa confecção faz com o intestino delgado da bovino, né? Essa camomila a gente fala que é uma camomila verdadeira, né? Que é uma camomila também que é originária da Europa, né? E a gente tem outros tipos de camomila, mas essa seria a camomila verdadeira, que também dá para produzir aqui, né? E agora é época também de produção, né? De semeadura dessa planta aí que ela precisa do frio para florescer, né? E aí esse preparado ele vai trazer a questão do enxofre, do potássio e do cálcio, né? E a questão da sanidade, né? Quando a gente faz a utilização desse preparado, ele vai trazer essa questão desses elementos aí que vai trazer essa resposta para o preparado e depois a gente vai aplicar isso no solo e isso vai estar passando para a planta, né? Então a gente está falando de um processo integrado, né? Aqui está mostrando aí essa foto, confecção desse preparado, né? Enchendo aí tipo uma linguiça, né? E aí isso é feito aí no final do ano, ele fica pendurado ali, e depois ele é enterrado no solo também, né? E depois é retirado e armazenado também. O outro preparado desse grupo é o preparado 504, que é a urtiga. Eu acho que essa planta, a gente tem vários outros tipos de urtiga, né, que eu acho que vocês conhecem, né. Aqui a gente está falando da urtiga verdadeira, que é a urtiga dioica, que é uma planta também originária da Europa, né. Mas a gente tem vários outros tipos de urtiga aqui no Brasil, mas esse preparado é feito com essa urtiga. E esse é um preparado que não vai dentro de nenhum invólucro animal, né? Ele é um preparado que vai sozinho, né? Ele também é enterrado no solo, né? Corta toda a planta quando ela está nesse período de florescimento, né? Aí a gente está vendo duas fotos, né? A planta em florescimento, que é nessa época aí do final do ano também que ela floresce. E aí esse preparado ele vai trazer a questão do ferro, do enxofre, né, do potássio, do cálcio e dar essa questão do ritmo, né, dessa questão
da ritmicidade dentro da pilha do composto, né? Essa é uma planta riquíssima em ferro, né? Tanto que ela é comestível também, né? Quem tem problema com anemia e com deficiência de ferro, a gente também usa na alimentação, né? Então, é uma planta que traz essa questão dessa força, né? Que o ferro traz, né? E desses outros elementos aí para a pilha do composto, né? Outro preparado é o 505, que é casca de carvalho, que é uma planta também que originária da Europa, né? A gente encontra alguns exemplares aqui no Brasil, no sul, né? É uma planta bastante vigorosa que vive muitos anos, né? Uma planta centenária aí, né? Tem relatos aí de algumas plantas dessa que tem bastante anos aí, né? Que é uma planta que traz bem essa vitalidade, né? E essa questão E aí é uma planta que trabalha muito o cálcio, né? A casca de carvalho é uma planta que o pessoal usava bastante, né? A casca para curtir couro, né? Porque ela tem bastante tanino, né? Que é aquela substância que amarra, que aperta, né? E aqui no Brasil a gente tem algumas plantas aí, né? Que ocorrem no cerrado, ocorrem na Mata Atlântica, que tem essa característica do tanino, né? Então, ela traz essa questão do cálcio, né? E a estruturação também para o composto, né? Para o biofertilizante, que é onde que a gente vai aplicar esse preparado, né? E aí, então, esse preparado, ele é feito com a casca do carvalho, né? E ele vai dentro de um crânio de animal doméstico. Aqui a gente está falando da questão assim, a gente sempre está falando, quando a gente fala de animal doméstico, a gente sempre está falando dessa questão da vaca, né? Do bovino, que era uma realidade na Europa, né? Quando o Stalin falou dessa questão dos preparados, ele sempre remetia a essa questão do bovino, né, porque era uma realidade lá, e também por a vaca ser um animal sagrado, especial, assim, né, em várias culturas, né, orientais, por exemplo, na Índia, a gente vê essa questão da vaca como um animal sagrado, né, e aí tem várias explicações por isso, né, por que disso, né. Então, aí, esse preparado, a gente pega essa casca, né, moe, e aí ela vai dentro do crânio e ela é enterrada num lugar mais embrejado, né, tipo uma beira de córrego, né, um lugar onde que passa água, né. E aí ele fica enterrado lá também, né, mais ou menos aí durante 6 meses, como os outros preparados. E aí depois retira esse preparado, armazena corretamente e a gente usa aí junto com os outros preparados de composto, né. O outro preparado que a gente está falando é o 516, que é o dente de leão, né? Aí a flor do dente de leão, que é uma planta que eu acho que quase todo mundo conhece, que a gente acha bastante, né? Às vezes está andando na rua, a gente vê um pé de dente de leão, né? Por aí. E aí ele vai do mesentério, né? Bovino, né? Do gado, né? De um animal doméstico, no caso a gente está falando bovino. Mesentério, eu não sei, é um nome bem, assim, não comum, mas o pessoal que trabalha aí com, né, que já bateu um porco, já bateu uma vaca, sabe o que é, né? É aquele véu que protege ali a parte do rumen, né, do estômago, né? Então, o pessoal da roça geralmente fala isso aí, rendengo, né, que é aquela rede, né, que protege ali os órgãos internos, né? Então, e aí essas flores, né, elas são umedecidas e aí elas vão dentro desse mesentério e também são enterradas, assim como os outros preparados, né, fica um tempo aí embaixo do solo, depois é desenterrado, armazenado e a gente usa também junto com os outros preparados. Esse preparado ele vai trazer a questão do potássio e do silício, né, quando a gente utiliza, então ele traz essa questão desses elementos e traz a questão da sensibilidade também, né? Então, cada preparado ele vai trazer uma característica para a pilha de composto, né, quando a gente está usando. O último preparado aí do kit composto que a gente fala, né, é o preparado 517, que é a valeriana. Essa valeriana é uma planta medicinal também, né, um fitoterápico, né, acho que várias pessoas já devem ter utilizado, né, que tem um medicamento, um fitoterápico que se usa, né, como calmante, né,
E aí essa planta também é uma planta da Europa, né? Ela floresce na Europa aqui, dificilmente ela floresce. Acho que tinha alguma experiência até com o pessoal aqui do sul de Minas, Maria da Fé, que conseguiu fazer ela florescer, porque ela precisa de uma característica bem peculiar aí que a gente não tem aqui na região para ela florescer, né? Se eu não me engano, é dias frios e fotoperíodo mais longo, né? Mais luz. É uma característica que a gente não tem aqui no Brasil, né? Geralmente, quando a gente tem a questão do frio, a gente tem os dias mais curtos. Então, eu acho que tem a questão da altitude também. Acho que depois o Pedro pode falar alguma coisa sobre isso. Então, aí ela vai trazer essa característica da formação dos óleos, dos frutos, sementes, né, e das leguminosas também. E aí ela traz a questão do fósforo, né, e da iluminação. Então, é uma planta que traz a questão da luz, né, para a pilha de composto, né. Esse é um preparado que é o único preparado que a gente tem que é líquido, né? Então, ele é feito, é um extrato que se faz das flores da planta, né? E aí, esse preparado, ele é inserido depois na pilha de composto e ele é aspergido por cima da pilha, né? Então, ele vai trazer essa questão protetora para a pilha, né? E a questão da luz, né? Do fósforo, né? Esse seria, então, o último preparado que a gente falou aí dos preparados de composto, né? Aqui tem uma tabelinha, um resuminho aí, né, a parte que se usa, né, o preparado, a parte que se usa de cada planta, o elemento que ele traz, né, e a qualidade, né, que na verdade é um resumo daquilo que a gente falou lá atrás, né, de cada preparado. Aqui a gente está vendo uma foto aí que fala um pouco aí como que a gente insere, né, esses preparados aí na pilha de composto, né? Então, lembrando que do preparado 502, né, ao 506 é preparado sólido, então geralmente a gente tem um kit, né, que eu posso até mostrar depois. Então, a gente tem, a BD, ela vende esses kits, e aí cada kit, ele dá, assim, a recomendação para usar para 20 a 25 metros cúbicos de composto, né? E aí a gente pega, quando a gente faz uma pilha de composto, né, a gente pega uma pitadinha de cada preparado desse, ou geralmente a gente faz uma bolinha com argila ou com um composto já pronto, né, insere essas pitadinhas nos preparados, e a gente insere dentro da pilha de composto, né? Então, mais ou menos ali na metade da pilha, né, a gente insere essas bolinhas, e o preparado 507, que é a valeriana, ela é aspergida, né? A gente faz dinamização durante 20 minutos desse preparado com água, preferência água morna, né? Uma água de qualidade, que não tenha resíduo químico. E aí a gente dinamiza durante 20 minutos esse preparado e ele vem por último para fazer essa cobertura, trazer o calor e ter essa proteção da pilha de composto, né? Aí sobre a questão de como a gente coloca isso na pilha, o único preparado assim que a gente mantém, né, que é fixo, é o 504, que é a urtiga, né, que ele vai no centro da pilha de composto, né? Aí os outros tem vários arranjos aí, a gente está mostrando um arranjo aí, né, que como que ficaria inserido esses outros preparados, mas o único que a gente mantém fixo aí na pilha, que vai na posição central, é o 504, e aí tem algumas explicações por isso, né, porque fala que a urtiga ela já é uma planta que ela é autossuficiente, né, que ela já tem essa força por si só, né, então tanto quando se faz esse preparado com a urtiga, ela não vai dentro de nenhum invólucro animal, né, ela é enterrada no solo, só a planta, corta toda a parte aérea, ela fica enterrada no solo, e aí ela já tem essa natureza autossuficiente, né, por conta própria, né, essa força por conta própria, né. Por isso que tem essa explicação aí dela ser esse preparado que vai no centro, né, da pilha de composto, né. Aqui a gente está fazendo a aplicação dos preparados na amarelena.
Ó, o Marcelo está aí na foto. A Maria Helena tinha montado uma pilha de composto, a gente tinha feito já a aplicação dos outros preparados, como eu mostrei ali na foto anterior. E aí ela está fazendo a aplicação da valeriana por último aí, né, em cima da pilha. Tinha feito a dinamização durante 20 minutos aí no balde, né, com água morna. E agora ela está fazendo a aplicação da valeriana para fechar o término aí da confecção do composto, depois você coloca capim por cima, né, para proteger a pilha, né. Então foi uma prática que a gente fez aí com a produtora Marilena. Bom, a gente falou dos preparados de aspersão, o chifre composto, o chifre esterco, o chifre sílica e os preparados de composto, né, que vai do 502 ao 507, né. E aí a gente tem alguns outros preparados também, né, que dentro da agricultura biodinâmica a gente fala de acessório, né. O FLAD é um preparado que foi criado aí por uma produtora que desenvolveu o calendário biodinâmico, que é a Maria Thun, né. Isso foi bem depois, né, que o Stein já tinha falado desses preparados. E aí consiste basicamente esterco fresco de vaca, se usa pó de basalto, né, que é pó de rocha, né, casca de ovo triturada, e aí faz a dinamização desse preparado também, aí, né, amassando todo esse material, a gente fala de dinamização, e aí ele é enterrado no solo. Aqui tem uma foto aí de uma prática que eu acho que foi feita no curso lá em Botucatu, né, fez um local aí de armazenar esse preparado no solo, né, com madeira, dá para fazer com bambu, e tem várias formas de fazer isso, né, para proteger o preparado, né, caixa de madeira, enfim, tem várias formas. Aí foi feito uma forma com madeira. Aí então se faz essa dinamização desse preparado, né, e aí depois aplica os preparados de composto, essas bolinhas que está aparecendo por cima aí, era a aplicação desses preparados, né, dos preparados de composto que vai dentro desse preparado que chama Fladay, né? Que é um preparado que a gente usa também, né, dentro da biodinâmica, e a gente entra com esse preparado no momento que a gente faz alguma roçada, né, que a gente tem muita biomassa no sistema, né? Então, você tem uma área com braquiária, ou você fez uma poda e aí tem bastante galho, ou tem braquiária ali no meio da área, né, que tem matéria orgânica, a gente entra com esse preparado aí, né, aplicado no solo também, né, sobre o solo, porque ele vai trazer essa questão do equilíbrio e ajudar na decomposição desse material para formar matéria orgânica no solo, né. Esse é um preparado que se dá para fazer o ano todo, né, então geralmente aí se pode fazer a cada 2 meses, né, pode fazer esse preparado, que ele fica enterrado mais ou menos aí 2 meses, depende do local também, né. Então, é um preparado que se permite fazer o ano todo e é um preparado que qualquer produtor consegue fazer, né, porque os insumos aí é fácil de conseguir, né. Então, e aí a dinamização dele também a gente faz aí de 15 a 20 minutos, né, e aí a recomendação é mais ou menos aí 250 gramas em 60 a 100 litros de água por hectare, né. E aí a gente tem essas dosagens que a gente usa aí. Então é isso, é a característica desse preparado aí que chama Fladen, né. Falar um pouquinho da armazenagem desses preparados, né, algumas fotos aí. Essa primeira foto que está mostrando os potes de barro é lá na Associação Biodinâmica, em Botucatu. Lá tem umas caixas de madeira, né, tem uma sala que é específica para isso, né, e aí tem esse material que dá para ver mais no fundo, mais escuro, que é turfa, né, que é um material que ele é isolante, né, e aí esses preparados, eles vão dentro desses potes de barro e tem que manter a umidade, né. Então, o preparado chifre esterco e os preparados de composto e o fladen, eles são armazenados em local mais escuro, local mais úmido, né? Tem que ter esse local aí de isolamento, né? A gente, tanto que na associação biodinâmica nem se trabalha com Wi-Fi por causa dessa questão das forças que interferem, porque quando a gente fala dos preparados, a gente está falando de energia, né? De forças e energia. Então, qualquer
sinal do celular, qualquer força externa interfere nesse processo vital aí dos preparados biodinâmicos, né? Então, esses preparados são armazenados dessa forma, e o preparado chifre-sílica, né, que a gente falou que é um preparado voltado para a luz, né, então que ele precisa ficar armazenado próximo à luz, recebendo essa luz indireta do sol, né. E aí tem uma foto mostrando aí, a foto central, né, que está em potes de vidro, e o preparado está armazenado aí, recebendo a luz solar, né. Então, a diferença da armazenagem seria essa, né? A última foto aí é um produtor lá de Guapé, o Renato, de um assentamento. A gente estava fazendo uma visita lá, né? Produtor que faz agricultura biodinâmica há bastante tempo lá. Produção de sementes também aí, né? E aí estava mostrando ele armazenando os preparados aí, né? Dentro de uma caixinha de madeira, com composto no fundo, e os preparados dentro dos potes de vidros aí, né? Em uma sala mais escura. Então, sobre a questão do armazenamento, acho que é isso. Aí dentro desses preparados de acessórios que eu falei, né, que a gente utiliza também, a gente tem um preparado, a gente fala pasta de árvore, né, que é um preparado que a gente usa basicamente esterco fresco, terra, né, areia, e aí depois tem outros ingredientes que a gente pode usar, né, que tem uma receitinha aí também que eu vou falar depois. E aí, então, esse preparado a gente usa quando a gente faz uma poda, né, de uma frutífera, né, quando a gente quer recuperar alguma árvore, né, trazer a vitalidade, a brotação, né, a gente entra com esse preparado aí. Aí tem uma foto lá na Maria Helena, que a gente estava fazendo a aplicação da pasta de árvore lá no pé de mamão e nos citros, né? Foi uma prática que fizemos aqui também, né, em São Luís. E aí na foto mostra bem, né, que a gente faz a gente vai barrelando, né, o tronco, né, passa em todo o tronco aí das árvores, né. Geralmente as partes que não faz fotossíntese, né, os troncos, né, mais velhos, e a gente entra com esse preparado após uma poda para curar as feridas também, né, para revitalizar a planta, né? Então, é um preparado acessório que também a gente usa dentro da agricultura biodinâmica e que quem usou já demonstrou-se que tem bastante resultado, né? Aqui eu coloquei uma receitinha, né? Falando os ingredientes básicos, então, seria areia, argila, né? Esterco fresco e água, e se faz uma pasta ali até ela ficar com uma consistência pastosa mesmo, né, que dá para passar nos troncos das árvores aí, no momento de poda, ou para recuperar alguma planta que esteja debilitada, né. E aí depois tem os acessórios aí, né, que tem vários outros ingredientes, né, e também a gente pode usar alguns preparados, né, que é o tipo Fladen ou preparado 500 também na confecção dessa pasta de árvore, mas depois eu posso disponibilizar essa receita aí para vocês, né. Mas basicamente os ingredientes básicos seria isso aí, né, areia, argila, esterco fresco e água e fazer esse preparado aí, né. Outro preparado acessório que a gente utiliza é o chá da cavalinha, né? Cavalinha é uma planta medicinal que se usa bastante aí para problemas renais, né? Diurético, né? Acho que quase todo mundo conhece. A gente aqui na região produz bem, tem para todo lado, eu já vi em vários locais, né? Então, é uma planta bem interessante, né? Uma planta bem antiga também, né? E é essa aí que a gente está usando aí, né? Que a gente tem essa que acontece aí na Europa, e a gente tem várias outras também que acontecem no Brasil, né? Tem algumas variedades que tem aqui no Brasil. Que aí acho que tem que usar o que tem disponível, né? Cada região, né? Então, essa é uma planta que a gente usa dentro da agricultura biodinâmica também, ajuda na prevenção aí de doenças fúngicas, né?
Então, quando você está com uma planta que tem algum ataque de alguma doença provocada por fungo, né? A gente pega mais ou menos 200 a 300 gramas dessa planta seca, né? Deixa ferver durante 1 hora aí, né? Faz um chá mesmo, aí dilui em 10 litros de água e depois aplica aí numa diluição de 5 a 10%, né? Sobre as plantas que estão atacadas aí por alguma doença fúngica, né? Então, é uma planta interessante aí para se usar nesse controle preventivo aí, né? Da agricultura biodinâmica. Aí tem mais algumas coisas que eu não coloquei aqui, né? Seria bastante coisa. E aí, bom, acho que é isso, né? O material foi produzido aí pelo Serafim, que é uma ONG que a gente participa também. Aí tem as referências aí, o calendário, né, da Associação Biodinâmica, os livros aí sobre os preparados, né? Depois posso disponibilizar aí as referências para vocês, quem tiver interesse. E eu acho que é isso. Acho que é o que eu tinha para falar. Acho que é isso. Legal, Ana. Obrigada aí pela apresentação. Vamos então, vou explicar rapidamente, pessoal, as possibilidades de uso aqui do Zoom, que tem como a gente levantar a mãozinha, tá? Então, quem quiser falar, estiver pensando em alguma pergunta, quiser falar, pode levantar a mãozinha. Qualquer dúvida me pergunte, que eu explico como é que faz isso. E quem não conseguir falar, pode fazer pergunta através do chat, tá? Aí eu leio aqui e coloco para a Ana no momento oportuno, tá bom? Bom, todo mundo, não sei quem quer começar perguntando, conversando alguma coisa com a Ana, tá aberto aí para o momento de perguntas e respostas. Não sei se o Pedro quer falar alguma coisa. Eu poderia falar assim. Pode ser? Pode ser. Bora lá, Pedro. Então, parabéns aí pela apresentação, Ana. Foi bem completa. Não, só queria assim, complementar que a gente está no momento agora, aqui na Associação Biodinâmica, de elaboração de vários desses preparados, né? Inclusive, hoje, amanhã bem cedo, a Débora, que é responsável pelos preparados, foi um abatedouro numa cidade próxima aqui, para conseguir os órgãos para a elaboração do preparado de camomila e do preparado de leão, então o mês império e as tripas, e também o preparado de carvalho, feito usando os cânions animais. E a gente, nas últimas 2 semanas passadas, elaboramos em torno de quase 900 chifres, com chifre esterco, né? Usando esterco coletado na fazenda Demétria, que é uma fazenda biodinâmica, todo esterco coletado a pasto, esterco fresco. E foi elaborado, então, essa grande quantidade de preparados que a gente faz isso normalmente todo ano. Então, esse é um momento muito especial da biodinâmica, que é o momento que tem a ver com essas forças do outono agora, onde a natureza está se recolhendo, né? A gente vai vendo as plantas perdendo folhas, né? A seca vindo cada vez mais forte. As forças da natureza estão para baixo da terra, e é nesse momento justamente que a gente vai elaborar uma série, todos esses preparados que a maior parte desses preparados que a Ana comentou. Só trazer essa à disposição também na pessoa precisa. E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração, alguma experiência?
Eu queria complementar mais uma coisa, que você falou em experiência, né, e Ana, assim, essa semana foi divulgado, eu não sei se consigo divulgar para vocês também por e-mail, um novo boletim eletrônico da Associação Biodinâmica, e tem um dos artigos do boletim, são todas as últimas pesquisas feitas com o uso de preparados biodinâmicos, pesquisa científica mostrando os resultados de uso dos preparados. Acho que para quem quer saber um pouco mais de detalhe, como isso funciona, e no próprio site da Associação Biodinâmica tem bastante informação nessa área também de uso, de pesquisa de uso dos preparados. Infelizmente, a maior parte não em português, né? Mas tem bastante material. Não sei se, não sei se alguém vai. Então, eu queria mostrar, aproveitar aqui enquanto alguém faz alguma pergunta. A gente tem alguns livros que a gente trabalha, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse aqui é um livro bem interessante aí, né? Que fala da questão dos preparados aí, né? Não sei se a gente encontra ainda, mas tem alguns materiais em PDF também, que para quem quiser depois, né, aprofundar. Esse livro fala bastante aprofundado assim, sobre a questão dos preparados, né? Então é um livro bem interessante. Esse aqui é o livro lá que o Stein fez, né, lá em 1924, que ele fez uma série de conferências aí para agricultores, né? Então, esse é o Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, né? A gente fala que seria assim, para quem trabalha com agricultura biodinâmica, seria a Bíblia aí dentro da agricultura biodinâmica, né? Esse livro, né? Tem vários outros materiais também, né? Várias outras coisas em PDF. A Associação Biodinâmica tem umas caixinhas que está disponível, a gente até mandou nos grupos, né, dá para entrar no site lá depois baixar, e a gente tem, essa aqui, por exemplo, fala da produção de hortaliças, né, mas aí a gente tem várias outras caixinhas aí, desde produção de mel, produção de grãos, né, da pecuária, tem uma série de caixinhas aí que dá para estar disponível aí também em PDF, né, para quem quiser interagir mais aí com o assunto, né. E a gente tem um calendário, né, que tem vários agricultores aí que já está usando, né, fala um pouco dessa questão aí da época de semeadura, de colheita, né, de plantio para cada coisa, né, dos ritmos aí da Lua, dos planetas, né, ritmo astronômico aí. Então, esse é o calendário que a gente usa aí dentro da agricultura biodinâmica, que é desenvolvido aí pela Associação Biodinâmica, né. Se alguém depois tiver interesse, a gente tem alguns exemplares aqui ainda. Aí tem vários outros materiais, né? Na internet tem vários materiais. Aí. Pedro falou, né? Na associação tem várias coisas que dá para entrar lá no site também, né? Quem quiser aprofundar. É um assunto bem complexo, né? Muito novo, então, assim, eu acho que é meio complicado falar de tudo de uma vez, né? E aí eu acho que a prática também, né, de cada um, né, começar a praticar e sentir, né, que eu acho que isso é o mais importante também, né, sentindo, vivendo efeitos, né, e da questão da agricultura biodinâmica, vários agricultores que a gente conversa que tem esse vínculo, né, que fala dessa questão da atuação mesmo, né, do uso dos preparados, do uso do calendário, né, e os resultados, né, e aí é mais na prática, empírico mesmo, né. Então, aqui a gente está começando esse trabalho, né, no Vale, aí, com o projeto, né, em Lagoinha, Cunha também, a gente tem um grupo aí que a gente está começando a fazer esses trabalhos aí, introduzindo um pouco a questão da biodinâmica aí com os agricultores que têm interesse, curiosidade, quer conhecer, né, mais a fundo e praticar.
Eu não sei se o pessoal entendeu tudo, porque, não sei, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, enfim. Ana, vou aproveitar então que já tem essa experiência de aplicação do preparado biodinâmico na área do Cambuci. Você chegou a falar com a Camila lá, ver como é que respondeu, né? Porque o Cambuci, apesar de ser nativo, a gente vê alguns problemas de doença fúngica nele, né? Então, será que a gente já tem alguma experiência sobre o uso de preparado na questão do controle de antracnose do Cambuci? Como é que vocês viram lá? Então, na Camila, o que a gente fez lá foi a confecção do preparado chifsílica, né? Aquele dia que você estava. E a gente fez a aplicação do preparado 500, né? Que aí é um preparado que trabalha mais essa questão das forças da terra, né? Então, enraizamento da cultura, né? Esse equilíbrio aí do solo, né? O que teria que fazer com ela lá seria a aplicação do preparado 501, né? Que aí ele traz essa questão da prevenção das doenças fúngicas, né? Ou entrar com chá de cavalinha também, né? Fazer a aplicação da cavalinha. Mas eu não sei, eu acho que ela não sei se ela está fazendo uso dos preparados lá, né? A única coisa que eu falei com ela foi a questão do desenterro, né? Que teria que fazer agora do preparado 501, que eu acho que ela deve ter feito, mas tem que ver com ela direitinho lá, né? Que a Sandra está acompanhando, né? Então, mas seria interessante fazer umas experiências com os agricultores aí, né? Com relação a essa questão das doenças fúngicas, né? Vicente, você levantou a mão? Quer fazer uma pergunta? Oi. Esses preparados, assim, é difícil para uma pessoa só, né, dominar tudo, ter todos os insumos. E existe, assim, um intercâmbio de preparados, de insumos, pelo menos, né? Eu não sei nem onde é que eu vou arrumar um chifre de vaca, porque os pequenos matadores, estão todos proibidos, né? Então, alguns insumos são bem complicados a gente conseguir, né? Mesentério, não é que eu vou conseguir um mesentério. Então, tem um Então, intercâmbio de Vicente, insumos, de preparados. Então, assim, tem alguns preparados como é bem tranquilo para o agricultor estar fazendo, né? Por exemplo, Aquele, Fladen, né? Alguns preparados alguns, tipo, mas por exemplo, o que você falou aí é o preparado que, por exemplo, né? os Que primeiros, né, que tem essa questão vão dando chifre. aí do intestino delgado aí, né, e até o crânio, né, então são preparados que é realmente mais difícil para o agricultor, né. Quando o Stein falou Aham, desses preparados, ele falou da questão da autossuficiência do organismo agrícola da propriedade, né, que o ideal aham. seria o produtor ter os animais, né, pegar esses insumos dos próprios animais dentro da produção, né, só que isso é Lógico. complicado, né. É, Agora, sim, algumas coisas o produtor consegue produzir, né? Geralmente aqui no Brasil quem faz comercialização dos preparados é a própria Associação Biodinâmica, né? Como o Pedro trouxe agora, está nesse momento aí de conseguir esses insumos e fazer a confecção das disponibilidades depois para os agricultores, né? tá. Então, Comercializa, a né? gente Comercializa. comercializa. Tá. Tem Não, tá assim, bom. a associação tem vários projetos, né, que às vezes a gente trabalha com produtores e leva esses preparados como está virando um projeto da associação. Mas tem algumas coisas que são difíceis, né, não sei se o Pedro quer complementar. Então, gente, realmente ficou mais difícil conseguir elaborar, conseguir esses órgãos animais, antigamente era mais fácil, né? Mas, olha, esse ano
a gente fez um contato com um novo abatedouro numa cidade pequena, foi bem tranquilo. Ele disponibilizou o que a gente precisasse, podia pegar. Depende de fazer esse contato. E os chifres, realmente, infelizmente, aqui em São Paulo, principalmente, né, a produtora de gado de leite tira o chifre das vacas, né? E foi uma tradição que se criou, sem saber para que serve o chifre, as pessoas simplesmente tiram, né? E só gado de corte, às vezes tem um pouco, mas a gente acabou conseguindo descobrir um tipo de, vamos dizer assim, entre aspas, uma fazenda fábrica, onde uma pessoa que compra chifres do Brasil inteiro para fazer produtos à base de chifre, né? Farinha de chifre, que é um adubo super valorizado, riquíssimo em nitrogênio, um adubo natural, que tem 15% de nitrogênio. Ele exporta, inclusive, essa farinha de chifre. E aí faz botão, cachimbo, né? Produtos à base de chifre. E aí facilitou para a gente conseguir o chifre agora. Ele não é muito longe aqui de Botucatu, fica numa cidade no Paraná, na divisa com São Paulo. Então dá umas 3, 4 horas daqui. Ele tem montanhas de chifre. Então ficou fácil de conseguir o chifre para a gente agora. Mas normalmente numa escala pequena, você vai precisar de às vezes numa área pequena, para você ter uma ideia, você usa um chifre para cada hectare, em média. Do chifre esterco, né? E do chifre sílica é um chifre para cada 20 a 30 hectares. Então são poucos chifres que precisa, né? E um chifre vai durar alguns anos também, né? Então, se você tem lá 5 hectares, precisa de 5 chifres durante 4, 5 anos. Então, não é tão complicado. Às vezes, você consegue alguém que abate, estiver avisando, aguarda para mim o dia que eu puder, eu pego, né? É mais nesse sentido. E é mais fácil fazer o chifre esterco e o chifre sílica, como a Ana falou, que é muito simples de fazer. E do que os preparados de composto, tem que ter um pouquinho mais de prática. Mas quem sabe fazer linguiça, quem mexe com esse tipo de processamento de carne, também é bem tranquilo de fazer, né? Tem os ingredientes. Tá certo. Por exemplo, a gente acabou de desenterrar agora o chifre sílica, né? A gente tirou 2 chifres aqui na Maria Helena, então ela vai ter preparado para distribuir para quase todo mundo que está no projeto. Nossa, é muito legal isso. Então a associação também tem esse papel, né? Quando trabalha com os grupos de agricultores, a gente faz as oficinas, né? Tem o pessoal, provavelmente a Débora, o André, que são responsáveis por essas oficinas dos preparados, e a gente faz nos próprios agricultores e depois distribui, né? Entre os agricultores, né? Então é uma forma também que o agricultor consegue ter acesso a algum desses preparados que é mais complicado, né? Certo. Ana, tem uma pergunta aqui no chat do Alex, que é quanto tempo que esse chifre pode ser reutilizado? Quantas vezes? Então, Ana, o chifre sílica, geralmente, porque a sílica ela tem essa natureza de corroer o chifre, né? Então, geralmente se usa uma vez, eu acho que às vezes até 2, mas às vezes só uma, porque o chifre ele fica todo desgastado, né? Porque é da natureza do quartzo mesmo, né? Da sílica, ela fazer vai decompondo esse chifre, né? O preparado chifre esterco, geralmente dá para se usar 3, 4 vezes, depende da qualidade do chifre, né? Então, como o Pedro tinha colocado, né? Então, geralmente é isso, né? Aí tem essa diferença aí. Mas se o chifre estiver em bom estado, no caso do chifre esterco, dá para usar 3, 4 vezes, né? E aí essa importância da vitalidade do chifre também, né? Então, se vê que está ruim, aí já não se usa mais, né? Então, tem que observar, né? Quando faz o preparado, quando desenterra, para ver a qualidade que o chifre ainda está, né? Mas geralmente o chifre sílica é uma vez que se usa, né? Acho que não, até 2 dá para usar. E tem que avaliar a qualidade do chifre depois, né? Que faz o A gente tem experiência que é isso mesmo, às vezes dura até mais, tem umas 3, 4 vezes o chifre esterco, depende muito se é um clima mais seco, por exemplo, no sul do Brasil, você enterrar essa época do ano o chifre, é mais úmido do que aqui no interior de São Paulo, por exemplo, né?
que é mais seco, né? Tudo isso afeta também, né? Se está muito perto de raízes, não está, né? Mas o chifre é bem resistente, né? Então tem uma durabilidade boa. O chifre esterco, né? Boa tarde. Por favor, Francisco, eu gostaria de saber qual a diferença para eu pegar o chifre, qual a diferença do chifre da vaca. Oi, sou Francisco, tudo bem? Então, sou Francisco, dá para ver, tem algumas diferenças básicas, assim, que quem tem experiência consegue identificar, né? O chifre do boi, geralmente, ele é um chifre mais curto, né? E ele é totalmente oco. Então, se você enfia algum material ali, você vai ver que ele vai até na ponta do chifre, né? Então, ele é totalmente oco até o final, né? O chifre da vaca, ela tem uma parte, né, mais na ponta, que ela é compacta, né? Então, que ela não tem essa abertura interna, né? E aí, essa abertura, a cavidade interna, né, de abertura, ela é menor, né? Então, o chifre da vaca, geralmente, ele é mais longo, né? Ele vai afinando, assim, mais suavemente, né? Então, ele acaba que ele é mais longo e tem uma ponta mais fina e que ela não é oca no final. O chifre da vaca que já teve lactação, né, que já teve parição, dá para ver bem, porque a cada aparição da vaca aparece um anel no chifre, né? Então, isso é uma característica importante e que a gente consegue identificar, né, que o chifre vai criando esses anéis a cada aparição da vaca, né? E aí isso tem toda uma explicação por que se usa o chifre da vaca também para fazer o preparado, né? Tem toda a ver com essa questão da lactação, da aparição, né? Da questão da fêmea, né? Então dá para ver claramente assim essa diferença, né? Seria essa diferença básica, né? De um chifre de fêmea e um chifre de macho. Vicente, se você quiser falar, não sei se você levantou a mão, pode falar, por favor. Oi. Se uma propriedade pode ser considerada... Não, acho que a pergunta não seria bem assim. Tudo isso que foi apresentado é necessário e suficiente como dentro de uma propriedade agrícola? Por exemplo, eu acho que eu não li todos os documentos que você mandou, porque foram bastantes, né? Eu li alguns. Alguns eu já conhecia, como a lei dos orgânicos e tal. Mas eu não sei, por exemplo, diferente da permacultura, a biodinâmica permite insumos de fora, né? Assim, você está falando, acho que você Ou está esses fazendo. preparados são, por exemplo, fosfato de rocha. Eu vi que um dos preparados tem basalto, pó de pedra, né? Que é um insumo que vem de fora. Então, só são permitidos os insumos para os Fazer uma pergunta preparados, assim, dentro do orgânica, contexto né? biodinâmico. Quando a gente fala isso, quando a gente fala da Entendeu? certificação orgânica e da certificação biodinâmica, que já entra a parte da certificação, a certificação biodinâmica, ela é mais restritiva, não vou dizer restritiva, mas ela é mais, ela está um nível acima da certificação orgânica, né? Sim. Então, assim, quem tem certificação biodinâmica, automaticamente já tem uma certificação orgânica, porque Entendi. é um processo, né?
E aí, quando você fala, se a gente vai falar do produtor certificado, Demeter, né, que é a certificação biodinâmica, se você, por exemplo, certificado pela BD, tem algumas restrições, porque cada OPAC, né, que é a certificação participativa, no caso da BD, ela é uma OPAC, ela pode ser mais restritiva com relação às normas de certificação orgânica do Ministério, né, do MAPA. Então, assim, tem alguns insumos que são permitidos, né? Quando a gente fala dessa questão dos insumos que são permitidos na agricultura orgânica, tipo os pó de rocha, o iorim, torta de mamona, né? Tem umas marcas que são permitidas, né? Aí isso é liberado, né? Mas, por exemplo, dentro da certificação da BD, não é permitido mais o uso de esterco de sistema agroindustrial. Então, isso daí eu lembro que você falou. Galinha de granja, confinamento de boi, né? Não é permitido, né? Aí tem a questão das sementes também tratadas, mudas tratadas, né? Se for um esterco a pasto, né, de um gado criado solto, né? Assim como mesmo a agricultura orgânica, né? Mesmo o limite do orgânico também é muito difícil, né? É meio tênue, né? É difícil quem esteja praticando agricultura orgânica que tenha 100% das sementes das mudas orgânicas, né? Acho que está todo mundo em estágio, está todo mundo evoluindo. Assim, quando a gente fala da agricultura, das formas de agricultura alternativa, e aí a biodinâmica está inserida nesse contexto também, a gente sempre assim que o ideal seria o produtor ele ter autonomia em todos os sentidos, né? Desde o de insumo, né? Aí tem a questão dos estercos, das sementes, né? Autonomia financeira, autonomia econômica, né? Então, é um modelo, assim, quando a gente fala, assim, perfeito, né? E aí, quando a gente fala da agricultura biodinâmica, a gente fala do organismo agrícola, né? Que é a propriedade ter essa autonomia. Isso. Por isso tem essa questão do animal, né? Da vaca, né? Do boi. Eu poderia complementar isso, gente. Um exemplo aqui no Brasil, assim, de uma fazenda biodinâmica que tem muita história, está bem evoluída, por exemplo, é aquela fazenda que produz o arroz Volkmann, que é uma fazenda no Rio Grande do Sul, que fica mais ou menos a uns 100 quilômetros de Porto Alegre, na região onde se produz arroz, aqui no Brasil. E essa fazenda, ela... Conseguir, né, ter todos esses fatores de produção, né? E essa fazenda ela é praticamente total autossuficiente, não usa insumos de fora. A semente deles, o sistema de adubação, eles têm uma rotação de culturas que inclui o búfalo, no caso, né, depois da colheita do arroz. Agora, né, acabou de colher o arroz, agora ele vai soltar o búfalo, porque o arroz é todo feito em área inundada. São solos mais férteis, são solos de várzea, né? Tem isso também, lógico, mas ele não usa nenhum tipo de adubo e ele usa os preparados, que ele, no caso, faz todos os preparados na fazenda, ele tem animal e abate animal e faz a própria fazenda, então ele é um exemplo de ter chegado a um grau de evolução do manejo. Tem muita área de mata na fazenda também, então tem esse organismo agrícola bem integrado, área de arroz, área de búfalo, área de gado de corte, área de florestas, tudo integrado, sem necessidade de insumos de fora. Então, isso é um processo, né? Não é do dia para a noite, lógico, né? A permacultura que você comentou e a agricultura biodinâmica tem muita coisa em comum. Certo. Né? Em princípio de sustentabilidade do sistema, né? Eu consumo esse arroz Volkmann há muitos anos já. Interessante. Tem uma qualidade, né? Diferenciada. Excelente. Mas eu não sabia. E essa questão da semente, inclusive no nosso site tem um vídeo, né? Que o Globo Rural fez um vídeo muito bom deles alguns anos atrás. E a questão da semente é muito importante também, né? Que a Ana comentou e assim, é lógico que é um desafio. Acaba assim, quando você faz a certificação é diferente da filosofia, né? Biodinâmica. A certificação é um acordo entre as pessoas que trabalham com aquele setor.
Então, aquelas pessoas se juntam e definem quais são as regras do jogo. Qual que é o mínimo necessário para você ser chamado de um produtor certificado biodinâmico, conhecido como certificação Demeter. É um mínimo, é um acordo. Agora, o Volkmann já passou longe desse acordo, ele está lá na frente, né? Por exemplo, você não precisa fazer os preparados biodinâmicos na propriedade para ser certificado, você pode comprar o preparado de fora. Isso foi um acordo. Agora, é lógico que o ideal é que você faça os preparados, mas não é uma exigência na certificação. Assim como a semente, o que diferencia o orgânico do Demeter é que a semente na biodinâmica, a semente não pode ser tratada, tem que ser semente sem tratamento, mas é aceito você usar uma semente de origem convencional, desde que não tenha tratamento químico na semente, né? Então, porque não tem disponibilidade de semente, né, em quantidade. E assim por diante, né? Então, os insumos têm um limite que você pode usar de insumos, né? Você pode comprar esterco de fora? Pode, como a Ana falou, desde que não seja de animal criado de maneira intensiva, agroindustrial, onde não se respeita o comportamento animal. Então, aí você pode usar o esterco, mas também não é à vontade. Tem um limite de esterco que você pode usar, que tem relação com a quantidade de nitrogênio de fora da propriedade. Então, é um acordo também mínimo que você pode usar, né? E aí quando o Pedro fala dessa questão, a gente, os produtores que estão aí pela Associação Biodinâmica, tem vários produtores que nem faz questão de ter um selo Demeter, né, que é o selo da certificação biodinâmica, né. Na verdade, quem adere à questão da agricultura biodinâmica é porque traz essa questão do princípio mesmo, né, eu vou fazer um sistema de agricultura para trazer vida para a terra, para os alimentos para as pessoas, né? Então nem faz questão de às vezes ter um rótulo no alimento, né? Então isso é um detalhe dentro da agricultura biodinâmica, né? Que a gente está falando de um sistema de produção que vai muito além da questão de uma certificação, né? De uma exigência de ter um rótulo para colocar nos seus produtos, né? A gente tem vários agricultores aí que faz isso há muitos anos e que nem aparece nos produtos que tem, né, um selo biodinâmico lá, faz por amor mesmo a essa questão da produção saudável, né, sustentável, né? Assim como tem vários outros agricultores que fazem agroecologia, que faz agrofloresta, né? Que faz permacultura também, que faz por amor, né? A qualidade, né? Ok, tá ótimo. Só complementando essa questão aí quando a gente fala dessa questão que a gente tá começando aí com vocês lá, né, dentro dos grupos, né, que estão entrando aí na questão da certificação, o sistema de certificação participativa, ele é muito interessante porque, assim, o agricultor que vai certificar o outro agricultor, né, então a gente vê dentro dos grupos, aqui a gente tem um grupo aqui no sul de Minas, né, que é certificado pela BD, que tem muito forte essa troca, né, de conhecimento, de ajuda, de assistência técnica entre os agricultores, né, então esse é o que é mais importante, na verdade, né, acho que essa parte da reconexão, né, com o meio ambiente, com a natureza, né, e o ser humano ter esse fortalecimento, né, e se unir em prol de uma coisa comum, né. Para mim, eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Além de ter uma certificação em si, né? Agora, essa questão dos insumos, né, da propriedade ser autossustentável, isso é um desafio a gente vê em todas as áreas, né? A gente está começando a fazer esse trabalho com os agricultores aqui, a gente vê que o tanto que é difícil, né? Às vezes a pessoa ela tem uma autonomia, né?
Às vezes ela tem até um esterco na propriedade, né? A gente está começando a fazer aí um sistema de compostagem, né? Como que o produtor ele utiliza melhor esses insumos que ele tem dentro da propriedade, porque é isso que é bacana, né? Evitar de trazer o máximo possível de insumo externo, né? Mas isso é um desafio e tem todo um processo, né? Para ao longo do tempo aí, né? Uhum. Mas eu acho que uma palavra que eu gostaria de terminar assim também, complementando o que a Ana falou, acho que o importante da biodinâmica, e quando foi feito o curso na época, muitos anos atrás, o Stanley falou que o importante é experimentar, né? Aplicar um preparado, né, Ana? Aplicar a sílica num dia pega esses dias de sol, de luz, tá tão bonito, né? Céu azul, e aplicar o preparado de sílica. Aí vai vir daqui a pouquinho, tem previsão de mudar o tempo, ficar chuvoso, final da tarde aplica o chifre esterco, vivenciar essas qualidades também das forças que atuam, né? Não preparado como um insumo que você compra como um remédio, mas você está trabalhando uma qualidade específica, né? E acho que a vivência que só vai te dar essa possibilidade de perceber exatamente o que acontece com as plantas, né? Como que você vivencia isso. Pedro, assim, os produtores que já estão utilizando aqui, tipo a Maria Helena, assim, ela tem vários relatos, né, dessa experiência com os preparados, né? Quem está usando o calendário, né? Tem um agricultor que trabalha com abelha sem ferrão, que ele fez alguns testes aí, ele me relatou, assim, né, dessa questão de trabalhar com as abelhas em dia impróprio, né? Então é isso, né? É um assunto bem, você chegar e falar dos preparados para o agricultor que não, então não tem essa vivência, né? Eu acho que mais ou menos, né? Então, a gente está aí para se auxiliar nisso e não é verdade, não é verdade absoluta, né? Eu acho que o agricultor tem essa experiência, né? A gente está começando a fazer esse trabalho com alguns agricultores aqui, né? De uma forma bem... quem quer, né? Vamos lá, vamos experimentar, vamos ver o que dá, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Sem imposição, né? Sem... Né? Porque, na verdade, é isso, é experiência, né? É sentir, né? Esses ritmos aí da natureza e a gente trabalha muito com isso, né? Dentro da biodinâmica, né? Obedecer os ritmos, né? Naturais, né? Legal, pessoal. Tem mais alguma consideração? Alguém querendo fazer mais alguma pergunta? A gente tem mais uns 15 minutos aí do que a gente tinha planejado para essa oficina de hoje. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Uai, então acho que é isso, né? É Ô, isso? Ana, Oh, é o Walter, tudo você bem? entrou aí, Boa tarde. Walter? Cheguei meio atrasado, tava fazendo um trabalho aqui, perdi a hora. Mas eu queria saber se vocês têm essa reunião gravada, se pode disponibilizar para a gente, justamente porque eu cheguei tarde. Vamos ter, Walter. Estamos gravando todas as lives que a gente tem feito. A gente está diagramando ela porque, bem ou mal, acabou sendo 2 horas, então talvez reduzir um pouco.
E a gente vai subir isso na página da Associação Biodinâmica e da Caruí. Aí a gente compartilha com vocês os links para vocês poderem acessar todas elas. Maravilha, então. E a gente também está pensando em criar um informativo papel das oficinas, o Walter, para disponibilizar textos e tudo mais. Essa oficina mesmo, a Ana colocou várias receitas, né? Por exemplo, da pasta de árvore. Tem algumas informações sobre o uso dos preparados. Daria para a gente montar um materialzinho e estar divulgando. Tipo cartilha? Uma coisa simples, 2, 3 páginas com o resumo da live e que tenha algumas informações essenciais aí para que vocês possam consultar, né? Até essa experiência que a Ana comentou, a Ana Rezende comentou, dos plantios, do cara que mexeu com abelha na época certa, no dia certo. Eu acredito que se vocês fizerem um materialzinho aí para que a gente pudesse acompanhar, porque a gente tem coisas que a gente nem fica sabendo, né? Ah, legal. Beleza, o Pedro disponibilizou aí no chat o link de onde está tendo os acessos às lives, às oficinas que a gente está fazendo. Aí o Pereira acabou de perguntar, né? E não sei se está todo mundo conseguindo ver aí no chat, mas é biodinâmica.org.br/conexão Mata Atlântica. Vou dar uma olhada depois. Porque a minha internet aqui tá muito ruim esses dias, então às vezes fica difícil até de abrir esses links, mas aí é por isso que eu estou pedindo, que às vezes eu não consigo abrir e vou vendo as coisas sem perder nenhum detalhe, né? A gente está criando um material em PDF aí com as fotos também, bem assim, simples, né? A gente vai disponibilizar nos grupos também. Podemos deixar algumas referências aí também, tem bastante PDF, bastante coisa que dá para acessar. E é isso, que se algum produtor tiver curiosidade, quiser fazer alguma prática aí, né? Mesmo que não seja eu que estou atendendo a propriedade, eu tenho todos os preparados aqui, até está precisando de usar mesmo. A gente pode fazer alguma experiência, se tiver alguma dúvida aí sobre manejo, né? De abelhas ou de produção. Quiser começar a fazer algum experimento aí, a gente pode conversar depois também. Eu queria pedir para você, Ana Rezende, se você pode ou tem algum material sobre as orquídeas e plantas nativas, como a gente pode extrair, algum material, entendeu? Eu não tenho nada aqui. Eu li algumas coisas, mas você está lendo o negócio, lei número tal, aí você tem que ir lá na lei. Aí quando você vai, já esqueci do que estava falando, entendeu? Então fica bem complicado. Se você tiver alguma coisa assim meio que resumida ou que dê alguma luz para que a gente comece, por exemplo, eu já mandei fazer o meu cadastro. Eu não consegui fazer o cadastro do GEDAV, do GFAL e o do... ele, essa semana, ele vai deixar pronto. Vou pagar, fazer o quê? Não consegui aqui, é muito ruim, você acessa o link, quando você está no meio do caminho, lançou todas as informações, cai a internet e não consegue fazer. Aí eu conversei com ele falou, não, eu faço tranquilo. E quem precisar, ele cobrou R$200 para fazer o cadastro todo, desde o IBAMA, os 3, né? Ô, Walter, pera um pouquinho, que assim, só para a gente assim, voltar no foco, a nossa oficina aqui hoje é de preparado biodinâmico, tá? Aí, assim, tem bastante Não, gente... então... A gente pode, assim, fechar essa oficina e aí tem essa demanda específica dos cadastros de melipônia e tal, que a gente pode conversar você, a Ana, que vai estar te auxiliando, assim, não sei se... Senão o pessoal vai debandar assim, a gente não vai nem conseguir finalizar a oficina, porque mudou muito do tema. Pode ser, Walter?
Pode, mas o que eu queria falar é justamente sobre a parte das plantas, entendeu? Que eu tenho que também fazer um cadastramento e eu não sei como fazer. E não se falou sobre isso. Eu não sei se foge demais aí no tema, mas se você puder, só um pedido, se você puder separar algum material para mim, Ana, por favor. Ok? Já encerrei. Falou? Tá, Walter. Ok, a gente conversa no particular depois, tá bom? Sobre a questão dos cadastros, aí, enfim. Aí a gente se fala, tá? Grata aí pela contribuição. Não, beleza. A gente vai se falando sobre essas outras 1000 demandas que existem. Bom, acho que é isso, então. Em relação à oficina específica de preparados biodinâmicos, então a gente acho que encerra, né? Pelo que eu vi, o pessoal não tem mais perguntas. Se alguém tiver, tem mais 5 minutos. No contrário, a gente encerra por agora. E aí, então, agradeço aí a Ana, especialmente por essa apresentação, bastante elucidativa, e a todos vocês que conseguiram participar e contribuir, tirar suas dúvidas. Beleza, Ana. Eu acho que só a gente dá um informe aí, né, sobre que a gente vai continuar fazendo essas oficinas. Agora a gente vai fazer a cada 15 dias, né? Que aí o próximo tema aí a gente vai falar do sistema de compostagem, né? E que a gente vai divulgar nos grupos também, né? Isso mesmo, Ana. A próxima terça a gente não vai ter esse encontro, a gente vai ter daqui 15 dias. Daí a gente divulga certinho para vocês. Ótimo, boa tarde a todos aí. Obrigado, Ana. Ana, tchau. Boa tarde, Pedro. Grata aí pela contribuição. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Grata aí pela participação.